A Vieva são duas artistas que se juntaram para formar uma dupla musical. Sendo de Goiás, elas mesmas afirmam ser uma dupla sertaneja, mas com um som diferente que a gente vai conhecer no episódio de hoje. Ainda vamos entender como as letras comunicam muito mais do que as palavras que elas formam nesta exposição da 8ª Bienal de Tipografia. E temos também um bate-papo com o premiado ator Rodrigo Cunha, que se prepara para apresentar um de seus espetáculos na Europa. Quer saber qual? Então fique ligado neste enredo cultural que já está no ar. Pequenos símbolos que nós chamamos de letras, quando juntas formam palavras que facilitam a nossa comunicação. Para além dessa questão técnica, os símbolos tipográficos também comunicam arte, emoção e sentimentos. Richard, essa exposição ela reúne trabalho de vários países, né? É possível a gente identificar nesses trabalhos alguma característica dessas regiões? Eu diria para você que hoje, na 8ª Bienal, não é mais fácil de encontrar traços regionais, é uma exposição universal, né? Mas é mais fácil identificar o traço de um profissional ou outro. A Argentina é muito forte nesse sentido, ela tem uns trabalhos todo ano, toda edição ela tem muitos projetos sendo mandados para cá e dá para saber o nome, né? Inclusive dá para identificar quem que foi o profissional que fez. Ela consegue comunicar algo além das palavras que ela consegue compor? Claro, a tipografia tem personalidade própria, ela tem vida, ela chama para uma ideia, para um texto, ela expõe, né, uma característica que você quer definir, né? Você não vai utilizar um corpo tipográfico no seu texto para falar de coisas sérias usando um tipo de desenho mais engraçadinho, né? Talvez aquela letra que seja mais arredondada, ela tende a ser para um assunto mais leve, uma letra mais quadrada para algo mais sério. Isso, uma coisa mais informal talvez, você vai usar um tipo de texto que não seja tão técnico, né, assim, no sentido de ter a serifa, de ter uma tradição na sua desenvoltura ali no seu projeto, né? Andando aqui na exposição, a gente percebe que entre os trabalhos a gente tem também, entre as letras, né, alguns pequenos desenhos. O que são eles? São nossos dingbats, né, conhecidos como dingbats. São ícones, um conjunto de desenhos em vetor que representam uma ideia. A gente está usando muito isso, inclusive nas novas tecnologias como o WhatsApp, você tem lá os emojis, né, que são os elementozinhos que traduzem uma ideia que você, às vezes, está com a falta de tempo para escrever um texto completo, uma frase, uma palavra, você usa um ícone, né, um choro, uma risadinha. No caso aqui da exposição, tem uma ali que representa uma cidade, né, a Vitorinha, né? Então, ali quem é da área, quem é da região, vai identificar esses elementos e vai trazer para si toda a sua carga emotiva, sua emocional, e vai falar, tal região, tal local. Falando aí da exposição Os Tipos Latinos, qual é a importância para a cidade e para os artistas goianos receber esse evento aqui? Principalmente para os profissionais também que trabalham com fonte, né? Tá aí uma sementinha plantada para a gente poder, né, elevar o nível da discussão, projetar esse tipo de fonte para o mercado que está em ascensão, tá? Muita gente consome esse tipo de trabalho, né? Grandes empresas consomem esse tipo de trabalho e atualmente nós não temos nomes destacados, nomes goianos destacados no cenário nacional e nem internacional na produção de fontes. A Bienal é só o começo de tudo. Talvez daqui a alguns anos nós vamos ver aí um goiano na exposição Tipos Latinos, quem sabe. É uma promessa, será? Vamos ver. Vamos ver. Valeu, obrigado, Richard.
Até a próxima. Obrigado. Quem acompanha essa temporada já assistiu um Arte Filia sobre a geração Beat. Hoje nós trazemos uma poeta e escritora que fez parte deste movimento. O Maria Clara Dunk, diz aí pra gente quem é. Olá, meu nome é Maria Clara Dunk, eu sou estudante de literatura e uma das mediadoras do Clube de Leitura Leia Mulheres, e hoje eu vou falar para vocês sobre o objeto de estudo no doutorado, que é a escritora Diane di Prima. Bom, a Diane di Prima é uma escritora estadunidense, nascida no ano de 1934, em uma família de ascendência italiana no bairro do Brooklyn, em Nova York. A Diane di Prima ela publicou mais de 40 livros, ela também atuou como fotógrafa, colagista, ela fundou institutos de arte, institutos de teatro, e ela também foi uma militante pelas causas feminista, ambientalista e direitos humanos. Em 69, ela lançou um livro que foi uma memória autobiográfica e erótica, né, em que ela ela levantou questões sobre a sexualidade feminina, inclusive foi o único livro traduzido no Brasil. Em sua extensa produção, seja de poesia ou de prosa, Diane di Prima fala sobre a dificuldade de viver em uma sociedade puritana, né, e como isso influenciou a sua trajetória literária, a sua literatura, seja na forma como ela encara o mundo ou como o mundo a encara sendo uma mulher. Então ela fala dos períodos que ela passou abandonada pela família, o aborto que ela teve que realizar, obrigada pelo seu parceiro. Então ela fala dessa dificuldade da mulher que é abandonada, muitas vezes pelo sistema hospitalar, né, pela saúde. Durante sua trajetória literária, Diane di Prima teve vários problemas com a justiça, em decorrência do conteúdo de suas obras e peças de teatro. Ela chegou a ser presa 2 vezes, acusada de obscenidade, né? Em 76, ela escreve um livro muito importante, Um Loba, em que ela vai representar a mulher escrita na literatura, né? Ela vai falar do mito da criação a partir do ponto de vista da mulher, né? Quem é a mulher? Ela é a criadora ou a criatura, né? Ela é a mulher ou ela é a loba? Nos anos 70, ela vai se juntar com Bob Dylan, o Neil Young e o Ringo Starr e vai participar de um concerto de rock promovido pela The Band em São Francisco, que vai dar uma projeção diferente para a sua obra, né? Então ela vai ser consumida por maior número de pessoas, isso vai trazer muita visibilidade para a escritora naquele momento. Hoje a Diane di Prima ela mora em São Francisco, aos 83 anos, e ela faz parte dessas mulheres, né, dos escritores muito importantes para a literatura contemporânea nos Estados Unidos. E entrar em contato com a obra dela, eu acredito que seja não só entender como é esse processo de formação da literatura contemporânea no mundo, mas também entrar em contato e pensar quem que é a mulher na literatura hoje, né, e qual que é o lugar dela no mundo. Bom, eu sou a Maria Clara Dunk, eu falei hoje sobre a escritora Diane di Prima, uma escritora muito importante para a geração Beat e também para a literatura contemporânea. Vamos agora para um intervalo, mas no próximo bloco eu quero você comigo para a gente conhecer uma dupla de artistas que tem chamado a atenção da cena cultural, viu? E ainda vamos saber como as artes e as engenharias podem caminhar juntas no UFG na cidade. Rapidinho eu volto. Quem pensa que as engenharias e outras profissões das exatas não têm muita afinidade com as artes, precisa conhecer a exposição Repense, Invente, Faça a Diferença Gênese. Olha só! Meu nome é Getúlio Júnior, sou professor na Universidade Federal de Goiás e te convido a visitar a exposição Repense, Invente, Faça a Diferença Gênese. Vem comigo que eu vou te mostrar algumas obras. A exposição Repense, Invente, Faça a Diferença Gênese, ela foi criada a partir da base da fotografia, como eu trabalho como artista, como fotógrafo, desde 1998. Então, a partir dessas fotografias, nós criamos essa série com 28
obras de arte contemporânea em 5 coleções. E também estamos lançando, pela primeira vez, o movimento Arte para Inovação. O movimento Arte para Inovação, do inglês Art for Innovation, ele tem alguns objetivos. Dentre estes, a doação de ilustrações de criações minhas, né, que foram usadas para a criação de obras de arte contemporânea. Então, um desses objetivos é fazer essa doação através de uma interação comigo no Twitter. Outros objetivos desse movimento Arte para a Inovação, além de fazer essa doação de obras, né, e disseminar a arte contemporânea, é disseminar a arte em geral, especialmente para os diversos cursos da universidade e público em geral. Além disso, ele também, dentre os objetivos, tem essa questão de ser autossustentável, né? O Museu Viver Engenharia é um museu que foi criado na concepção de museu em rede, com o Museu de Ciências da UFG. Então, o Museu Viver Engenharia, ele não existe fisicamente ainda, apesar de ter um espaço já pré-alocado. E essas obras, elas foram doadas para o Museu Viver Engenharia, que é um projeto de extensão da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação. Um dos principais objetivos que a gente tem, especialmente para a sociedade, é poder realmente ter acesso à universidade, ter acesso aos conteúdos trabalhados na universidade. Aqui nessa mesa, nós temos aqui 17 passos onde a pessoa pode interagir e pode adaptar e fazer a sua própria arte, seja para se tornar artista ou não. Gostaríamos de convidá-lo para visitar a mostra Repense, Invente e Faça a Diferença Gênese, especialmente para desenvolver alguns verbos que vão além do ver, perceber, o contemplar, o visualizar, o vislumbrar e tantos outros verbos que a exposição permite por meio da arte contemporânea. Goiás é um estado famoso por suas duplas sertanejas, mas quem pensa que nesse mercado é tudo a mesma coisa se engana, viu? Ave e Eva são 2 artistas que se juntaram recentemente para compor um trabalho que tem se destacado na cena cultural. E Flávia, que som é esse, o som da Ave e Eva? O som da Ave e Eva é uma mistura de ritmos brasileiros com letras de 2 mulheres, pode-se dizer, apaixonadas. E essas mulheres apaixonadas, elas também compõem, né? O que inspira a composição? Bom, acho que são essas... a estrada mesmo, né? Que cada uma já viveu, tanto dos amores quanto da relação com a natureza, com a cidade onde a gente mora, com o que a gente pensa, né? A família, tudo isso inspira as composições. Foi que nem a Paula falou, as nossas inspirações vêm das nossas vivências. Então, às vezes, você não precisa pensar muito, tá acontecendo a coisa, quando você vê a música já está pronta na tua cabeça inteira, assim. E essa foi um desses casos. O que você fazia antes de ser a Ave e Eva? Antes, eu tocava no Sinal. Estudava na escola de circo do Martins Sererê aqui. Aí foi lá que eu comecei a tocar, a me interessar a cantar e comecei a escrever as primeiras coisas que deu vontade de pôr para fora. Então, antes também já tocava um pouco algumas coisas, tinha alguns projetos, né? Outros projetos autorais também. E a gente, inclusive, já tocava junta, fazendo forró, já cantando as nossas músicas em outros formatos, né? Na verdade é bem Goiás, porque a gente traz a viola, essa dupla, porque se for ver é uma dupla sertaneja. A gente faz nos nossos vocais, até como a gente brinca com as vozes, mas a gente também traz a zabumba, que é nordestina, as alfaias, que também é de lá. Então é bem Brasil mesmo. O que motivou aí a formação dessa dupla? Bom, no meu caso foi a completa admiração pela minha parceira, Flávia Carolina, de poder estar fazendo um som com ela mesmo, vendo esse potencial, né, na comunhão das nossas músicas, nos nossos interesses, né, em comum.
Aí não tinha por que não juntar, a gente fazia umas performances antes, a gente começou fazendo umas performances em algumas casas de show, que a gente falava poesias, cantava, até que a gente falou, poxa, já estamos na metade do caminho, vamos juntar nós dois, fazer esse Avieva de uma vez. Existem desafios, o que vocês enxergam aí para o futuro de Avieva? Muito sucesso, muita luz, compartilhar o som, né? Tocar nos festivais, cada vez mais mostrar o nosso som, né? Expressar. Eu acho que a gente sempre tem boas expectativas, né? Tem que ter fé para dar tudo certo. Mas com certeza, assim, acho que as coisas estão andando, né? Estamos firmes aí, também trabalhando pra caramba, né? Ainda tem muito enredo cultural, viu? No próximo bloco, a nossa conversa é com o artista plástico G. Fogaça, que nos mostra o seu ateliê e conta um pouquinho da sua carreira. E ainda tem um bate-papo com o ator Rodrigo Cunha, que se prepara para apresentar o seu novo espetáculo na Europa. Eu volto já. O G. Fogaça é um artista plástico goiano que ganhou o mundo com suas obras. No seu ateliê, ele nos conta um pouco de sua carreira no retrato cultural. Então, é uma história longa, né? Eu saí do interior muito jovenzinho, vivia desenhando, tinha obsessão pelo desenho. E na época eu convivia muito com a ilustração do Debré, Rugendas. E por conta da arte, da pintura, eu tive a oportunidade de vir para Goiânia, né? Por ali, por exemplo, a minha avó vivia no fundo da Goiandira do Couto ali, né? Eu sempre invadi o quintalzão dela, porque tinha muita fruta, e tal, porque tinha 12 anos, 11, 12 anos. E uma maneira de acomodar, de não perturbar ela, ela me convidou para conhecer a casa dela. E aí ela me ofereceu um quarto, né? Fiquei amigo dela e ela me ajudou muito. Foi o meu contato assim, com as artes, foi por ali. E aí, assim, eu sempre tive vontade de fazer um caminho inverso, né? Os artistas estão sempre atrás de um mercado nacional, estão procurando galerias em São Paulo, Brasília, e eu quis fazer o contrário. E, bom, aí recebi um convite na época para fazer uma exposição na África, em Angola. Não foi possível, porque não tinha grana, né? E depois, por acaso, um grande produtor chileno, ele trabalhou junto com o Julio Iglesias, com Roberto Carlos, Xuxa, Shakira. E ele encontrou com um livro meu numa embaixada brasileira. Né? Nessa época ele tinha deixou de ser produtor, foi trabalhar no principal jornal chileno e foi para uma universidade. E ele falou assim, olha, eu quero trabalhar com esse artista. Mas eu acho que a paixão leva a gente a certos lugares também, né? Essas obsessões assim profundas, você acaba descobrindo uma maneira de se expressar, de dialogar com o mundo. Não, é complicado isso, cara, porque eu vivo um drama, assim, o processo criativo vivo muitas angústias, sou um pintor muito angustiado e muita autocrítica, no momento que eu acho que está bem, no dia seguinte já não está, então minha vida toda é assim, muita cobrança. E não sei, eu acho que quando você estiver preparado, já está na hora de ir embora, né? O teatro físico é um gênero ou um tipo de atuação difícil de ser conceituado. Na maioria dos trabalhos que utilizam esta linha, a palavra é dita com o corpo, com o movimento do artista. Rodrigo Cunha é um ator que tem se dedicado a estudar, treinar e colocar o teatro físico em cena.
Rodrigo, quando a gente fala aí de teatro físico, fazendo uma analogia, a gente lembra aí da dança contemporânea. O teatro físico ele abrange um monte de vertentes assim dentro das artes cênicas. Ele pega um pouco do drama, comédia, ele pega mímica, ele pega mímese corpórea, porque ele é uma coisa muito, ele é uma base, né? É uma base, mas quando a gente pega especificamente o teatro físico falando, a gente pega uma coisa mais bruta, no sentido assim de você transpor uma mensagem sem necessariamente usar a palavra e sem necessariamente fazer um gesto dessa palavra, né? Uma coisa muito mais para ser sentida do que para ser dita. Por que você fez a opção de ir por esse caminho? Então não foi uma coisa assim, nossa, agora eu vou pro teatro físico, né? Eu vinha de um teatro de texto muito forte mesmo. E eu comecei, no final do meu curso na Federal, eu assisti um espetáculo de animalidade que eu achei assim, nossa, que incrível. Aí eu fui estudar com esses caras lá da Unicamp, sabe? Fui estudar com eles e eu voltei assim na minha cabeça com o espetáculo pronto. E no meio disso surgiu o Dúplice, né? Com o Rodrigo Cruz, que a gente ganhou o Goiânia em Cena, primeiro prêmio no Goiânia em Cena de melhor espetáculo, que é um espetáculo de dança contemporânea, mas que tinha uma coisa de teatro físico. Aí depois que estreou o Espécie, que é um espetáculo realmente teatro físico puro, né? Que ele não tem palavra nenhuma, ele não tem som nenhum, só tem beatbox, e eu perco quase 2 quilos por apresentação. Então, fisicamente falando, ele é muito puxado. Então, Espécie, quando estreou, eu realmente não sabia como é que as pessoas iam receber o espetáculo e a recepção foi maravilhosa, assim, sabe? A gente ganhou o Sesc Palco Giratório com ele e com o Dúplice, né? E as críticas foram incríveis, assim, de pessoas que já estão na área há muitos e muitos anos. E agora a gente foi coroado com a ida para a Europa, né? E o Dúplice é um espetáculo que nasceu, que a gente não tinha pretensão nenhuma, a gente só queria treinar, sabe? Só queria treinar. E talvez isso seja o grande ponto fundamental que eu acredito enquanto teatro, sabe? A gente fica muito preocupado com o resultado, né? Com o produto. E o Dúplice e o Espécie, a gente ficou muito mais preso no processo em si. O processo a gente sempre acha que é mais importante que o produto. Quando eu fui fazer o Espécie, aí eu tive que estudar a animalidade do macaco, né? Mas qual macaco que eu ia fazer essa animalidade, né? Qual macaco que eu ia procurar? Então, existem 273 espécies de macaco, milhões de espécies de macaco. Então, qual que você vai escolher? Então, a Valéria falou, não, você vai escolher esse, esse e esse. Aí você vai trabalhando aqueles animais. Fora do palco, qual é o animal do Rodrigo? Cara, o meu animal, com certeza é o macaco, assim. Eu já tatuei ele já na minha vida, sabe? Eu acho que é o animal que eu mais gosto. Do macaco que eu mais gosto é o gorila. Não sei porque é o mais famoso, mas não é por isso não, mas é o animal que eu mais gosto, assim. Ficamos por aqui com mais este episódio do Enredo Cultural, que já está disponível no site e nas redes sociais da TV UFG. Você pode rever, comentar, compartilhar e dar sugestões. É verdade, acesse, comente, você vai ver que a gente responde, viu? Até a próxima, tchau!